Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro, que quer ser para você uma oportunidade que você dá ao Espírito Santo para que ele venha falar ao seu coração. Eu peço que já agora você possa curtir, porque às vezes depois a gente esquece, né? Então, se no final você não gostou do vídeo, você dá o dislike. Mas dê o like logo agora, porque assim você me ajuda também a favorecer a plataforma, o Instagram, o YouTube, para que possa oferecer esse conteúdo a mais pessoas. Quando você curte, comenta, compartilha, você está impulsionando esse momento, esse conteúdo para outras pessoas também. Tá bom? Então, vamos agora ao Evangelho. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23, do versículo 27 até o versículo 32. Mateus capítulo 23, do versículo 27 até o versículo 32, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro são cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas, e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, nós não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Por isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se você ouviu o Evangelho de anteontem, né? Ontem celebramos São João Batista, o martírio de São João Batista, mas o Evangelho de anteontem, Jesus estava já, né, denunciando os mestres da lei e os fariseus, chamando-os de hipócritas. Se você não assistiu, você pode voltar e assistir, porque eu explico o sentido da palavra hipocrisia. Hipocrisia. E hoje Jesus continua esse mesmo discurso, onde ele desmascara as autoridades religiosas da sua época. E veja bem, não é porque eles eram religiosos. O problema não é ser religioso. Eu sou religioso, sou frade capuchinho. Eu sigo uma ordem que tem uma regra, que tem uma constituição, que precisa de normas. Agora, a gente precisa compreender, o problema não é ser religioso. Eu me lembro que alguns anos atrás eu fui num programa de TV e estava lá, eu como um padre católico, tinha um bispo de uma determinada igreja cristã, tinha uma pastora e um pastor. E eu sei que a gente estava conversando sobre a questão do ser religioso, né? E eu me lembro que tinha um pastor lá, que era muito assim, né, sensacionalista, né, usava assim um discurso muito, né, e eu fiquei assim observando, e começaram, né, a falar, importante não é a religião, importante é o amor, é o amor, é o amor, e começaram a falar relativizando mesmo, sabe, essa questão do religioso, da prática religiosa. E acabou concordando com o outro até chegar a minha vez.
E eu disse, Senhor, dai-me sabedoria, porque eu não vou aqui concordar para poder parecer legal. Não é isso que eu acredito. Não é isso que está no Evangelho. E eu, quando chegou a minha vez de falar, eu falei, olha, não é problema ser religioso. Eu sou religioso. Eu sou frade. Eu sigo uma regra. Eu estou dentro da igreja da fé cristã, da religião cristã, que tem os seus ensinamentos, que tem a sua doutrina, e que eu preciso disso para poder seguir a minha caminhada. Não é a torta e a direita que eu faço o que eu quero, o que eu acho, não. Eu preciso dos dogmas que definem o que eu acredito, a doutrina, a moral, tudo isso é muito importante. E Jesus era religioso. Veja, quando Jesus nasceu, ele foi circuncidado. Veja que Nossa Senhora e São José levaram o menino Jesus ao templo, apresentaram ali ao velho Simeão, ofereceram lá as duas pombinhas, né, que eram a oferta dos pobres. Isso é religião, é prática religiosa. Veja que quando Jesus tinha ali por volta dos 12 anos, Jesus vai ao templo. Todo menino judeu precisava passar por aquele ritual. Veja que Jesus ia na sinagoga da sua cidade de Nazaré, aparece isso no Evangelho. Ele participava da liturgia, se levantou, abriu o livro, né, proclamou. Jesus, antes de morrer, ele juntou os seus discípulos para celebrar a Páscoa. Então Jesus não era contra a prática religiosa, inclusive ele falou que não ia tirar uma letra da lei, antes que tudo se cumprisse. Então não vamos cair no erro de achar que a religião não é importante. É importante sim. É importante sim. A igreja tem 2.000 anos de história. A fé cristã, a religião, o cristianismo em si, é importante para a nossa vida, daqueles que professam, que acreditam em Jesus. O problema não é ser religioso. O problema é como nós vivemos a nossa prática religiosa. Para quem é judeu, o problema não é ser judeu, mas como se pratica o judaísmo. O problema não é você ser muçulmano, é como você vive a sua fé. Então, para e reflete. Às vezes, a gente quer jogar, né, a bacia, o menino, a água, tudo fora. Não. Não é porque algumas pessoas da religião são hipócritas que todos são. Não é porque algumas pessoas da religião cometeram escândalos que todos cometem. Não é porque alguém da sua pastoral, do seu grupo de oração, não é uma pessoa hipócrita, não é uma pessoa boa que às vezes usa da própria religião para outras finalidades que não a real finalidade, que é o serviço, que é caminhar para o céu, que é ajudar os outros a se salvarem. Não é porque essa pessoa faz errado que todas as pessoas fazem errado. Veja a história da igreja, quantos santos e santas. Veja hoje quantas instituições, quanto trabalho pastoral, quanto trabalho missionário a igreja faz, mas isso não dá notícia. Isso não vira capa de jornal. Se um padre cai, se um bispo cai, se uma freira cai, se alguém da igreja cai, isso dá notícia, porque o demônio adora escândalo. Então, para e reflete. O problema não é praticar a religião. O problema é como nós estamos praticando. Por quê? Já disse e digo novamente aqui. Às vezes, a gente corre o risco de usar a Bíblia como uma arma. E como arma no sentido negativo. A gente pode muito bem usar o direito canônico. A gente pode muito bem usar o catecismo da igreja para ser cruel, para ofender alguém, para fazer juízo de valor, para poder condenar alguém.
e a Bíblia, o direito canônico, o catecismo da igreja não existem para isso. Existem para nos ensinar a amar. Lembra? Jesus disse: toda a lei e os profetas dependem do amor a Deus sobre tudo e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu estou usando da minha prática religiosa não para alcançar a salvação, não para ajudar as pessoas a se salvarem, a partir da prática profunda e sincera do amor, da misericórdia e da justiça, sinceramente falando, esse ai de vós que Jesus disse no Evangelho cabe também para nós. Cabe também para você. Cuidado. A gente pode muito bem ser uma pessoa muito religiosa, mas não está vivendo de fato a essência da prática religiosa. É um grande risco, a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente também vai ser fariseu, mestre da lei, hipócrita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.